Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículos do 1 ao 13. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olhavam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: "Israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo." Vamos orar mais uma vez ao Senhor para entendermos aquilo que vamos meditar nesta noite. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta palavra lida e por tudo que o Senhor já fez durante todo esse culto. Ajuda-nos agora a entender o que a tua palavra quer nos transmitir nesta noite, o que o Senhor quer para as nossas vidas, de acordo com o texto que foi lido e que será exposto. Nos ajuda, Senhor, a extrair as informações, as lições necessárias e a transmitir de forma fiel a tua palavra. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O texto não tem como ser falado somente Atos 3:13. Nós temos que partir do 1 até o 13. Até porque você ouviu na leitura que o versículo 11 fala do mendigo, ou seja, o mendigo começou a ser tratado do seu caso no versículo de número 1. Quando Pedro e João estavam subindo ao templo às 3 horas da tarde, na hora nona. E eles estavam indo para fazer as suas orações, quando perceberam ali na porta do templo, chamada Formosa, tem um mendigo aleijado, que foi carregado por pessoas para ficar ali à porta do templo pedindo esmola. E ali Pedro e João olham para ele e dizem: "Olha para nós." Aquele homem que talvez fosse desprezado por muitos, passado ao largo por outros, foi alvo da atenção dos apóstolos. E naquele momento de atenção dos apóstolos, ele olha para Pedro e João, talvez esperando alguma coisa. O texto diz que ele olha com tanta atenção que parece que ele está esperando que alguma coisa seja depositada em sua mão. Só que Pedro diz: "Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda." É em nome de Jesus que eu te digo, anda. Veja que o texto é muito claro. Pedro faz isso em nome de Jesus. Pedro não faz isso ordenando, mesmo utilizando somente o verbo no imperativo, mas ele não ordena nada na vida daquele homem. Ele apenas diz: ande, mas ande em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Pedro sabia que era canal de bênçãos para outras pessoas, era instrumento nas mãos do Senhor, mas ele sozinho não podia coisa nenhuma. Tanto é que mais à frente nós vamos ver que ele diz: "Não fui eu que fiz, não fomos nós que fizemos." Aquele homem imediatamente teve os pés e os tornozelos firmados,
E quando ele se pôs de pé, ele começou a andar, saltar e louvar a Deus. E entrou no pátio do templo. E foi se dirigindo juntamente com Pedro e João ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Todo o povo ficou maravilhado. Todo o povo ficou ali extasiado pelo que tinha visto. Porque reconheceu que aquele homem que agora estava andando, saltando e louvando a Deus, era o mesmo homem que há poucos instantes estava ali, coxo, aleijado, mendigando, um pouco de esmola, a todas aquelas pessoas que passavam na entrada do templo para poder fazer as suas orações. Vendo isso, Pedro vai dizer: israelitas, por que isso surpreende vocês? Por que tanta surpresa? Por que tanta surpresa com o que acontece com esse homem? Porque vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito isso. Como se nós tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Meus irmãos, nós vivemos numa época em que pessoas dizem que o ministério pastoral de alguém só pode ser confirmado se houver curas e milagres. Nós vivemos numa época em que pessoas dizem: no meu nome eu vou lhe curar. Se eu botar a mão na sua cabeça, você vai ficar sarado. Se eu passar meu paletó por cima da sua cabeça, você vai ser uma nova criatura. Eu pensei que era quando Jesus Cristo entrava na nossa vida. Pedro faz aquilo que nós devemos fazer. Não sou eu que faço, é o poder de Deus. Não é minha oração, é o poder de Deus. Não é minha forma piedosa de ser, é o poder de Deus que atuou na vida daquele homem. Agora, sim, eu me coloco nas mãos do Senhor como seu instrumento, para que Ele atue poderosamente, porque isso sim Ele faz. Mas Pedro olha para aqueles homens que estão ali à volta, pensando: que homens poderosos são esses, que andando por essa entrada, olham para aquele mendigo e fazem o andar. Pedro diz: não fomos nós. Porque vocês olham para a gente como se fosse o nosso poder, a nossa piedade tivesse feito esse homem andar. Antes foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o qual vocês entregaram para ser morto. Foi Ele que fez. E tem mais, Ele glorificou o seu servo Jesus. Olha só, Jesus andou entre vocês. Vocês viram que Ele tinha poder. Vocês viram que Ele fazia inúmeros milagres. Mas Ele foi entregue para ser morto por vocês. Vocês o negaram perante Pilatos. Pilatos já tinha decidido: eu vou soltar Jesus. Não existe acusação verdadeira contra Ele. Só que Ele tem a brilhante ideia de dizer: a quem vocês querem que eu solte? Consulta pública. E ainda dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Olha isso, o que é que acontece? Jesus ou Barrabás? E o povo grita: Barrabás a todo vapor. Jesus é preso, morto, sepultado, porém, Ele revive. E Ele mostra que Deus o Pai o glorificou. Ele volta e isso nos dá vida. Isso nos dá a condição de crer nele, de entender que ele sim é verdadeiro e que a partir do nome dele nós podemos fazer grandes coisas. Pilatos tinha decidido soltá-lo, mas o povo não. A voz do povo não pode ter sido voz de Deus, porque a voz do povo foi contrária à manifestação de piedade que talvez Pilatos estivesse prestes a fazer. Só que uma coisa é bem certa: era necessário que ele passasse por tudo aquilo. Era necessário que ele passasse por todas aquelas circunstâncias para que hoje a gente não dissesse a qualquer pessoa: eu consegui me salvar. Para que hoje a gente não dissesse a qualquer pessoa: eu sou tão bom que Deus vai me dar a vida eterna. Para que a gente não dissesse a alguma pessoa: eu faço tanta coisa boa que Deus vai me dar o céu como herança. Você pode ser bom,
você pode ser santo, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Ainda assim, você não é digno do céu. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que olha para você com misericórdia, que olha para você com amor e te salva por graça e de graça. Mas o preço foi pago pelo Filho. Se nós pesquisarmos na Bíblia, nós vamos encontrar várias vezes essa expressão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Na sequência, Moisés no deserto, quando viu a sarça ardente, ele ouviu pela primeira vez Deus se identificar como sendo Deus de Abraão. Está lá em Êxodo 3:6. O Deus de Abraão. Ele ouviu essa expressão também do próprio Deus num momento importantíssimo na sua vida, quando o Senhor chama ele para liderar a missão para o Egito. Moisés, liberta o meu povo. Liberta o povo do Deus de Abraão. Pedro disse essa expressão na entrada do templo, no versículo 13 que nós acabamos de ler. Estevão, antes de ser morto, em Atos 7:32, fala também, lembra aos seus ouvintes, os seus algozes, que o mataram minutos depois da expressão, o Deus de Abraão. É importante observar, meus irmãos, que nós não encontramos a Bíblia dizendo o Deus de Moisés, o Deus de Paulo, apesar de Paulo ter sido grande e apesar de Moisés ter sido grande, mas a expressão Deus de Abraão é muito comum. Que lições a gente pode extrair para as nossas famílias a partir da expressão o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Primeiro, que o Deus de Abraão é o Deus que deseja relacionar-se com a nossa família. Um Deus pessoal que se relaciona com os nossos. Lendo a história de Abraão, a gente pode ver o quanto Deus se relacionou com ele. Nós falávamos na semana anterior que Deus chama Abrão ainda, ele faz promessas. Depois a gente percebe que ele diz, olha, de ti farei uma grande nação. E a gente percebe como essa relação que Abraão tem com Deus e que Deus tem com ele, permite que isso chegue a termo, que de fato ele seja a fonte de bênçãos para muitas nações. Ao longo da história, da saga de Abraão, nós podemos notar várias e várias vezes Deus se relacionando com ele. Existe um canal aberto de comunicação entre Deus e Abraão. Se você pegar um lápis e começar a sublinhar as frases, disse Deus a Abraão, o Senhor Deus apareceu a Abraão, o Senhor respondeu, e outras expressões, você vai perceber o quanto Deus se relacionava com Abraão. Se você pegar o seu caderno de oração, se você tiver, se você pegar as anotações da sua Bíblia, se você pegar as anotações da sua agenda, dos momentos em que você está orando com o Senhor, você também vai entender que Deus se relaciona com você. Não vamos aqui pensar, Deus se relaciona comigo do jeito que se relacionava com Abraão, mas Deus se relaciona conosco. E nós vamos encontrar nos próprios relatos, disse Deus a nós. O Senhor respondeu às nossas orações. Ele falava, ele ouvia, ele andava, ele respondia à voz do Senhor. Todas essas expressões mostram que havia um grande relacionamento entre Deus e Abraão. E não somente entre Deus e Abraão, mas Abraão e a sua família. Lembrando que Abraão era a liderança da sua casa. O mesmo Deus que se relacionou com Abraão é o mesmo Deus que se relaciona conosco. E que quer se relacionar com cada membro da nossa família. E ele se relacionou com Abraão na maioria das vezes, mas ele também se relacionou com Sara. Daí a grande importância. É muito difícil,
muito ser liderança de uma casa que não contempla a voz do Senhor. Eu posso ser o líder mais hábil do mundo. Eu posso ser a pessoa que consegue transformar todos os desentendimentos em entendimento com poucas palavras. Mas vai chegar uma hora que, se a minha fé não é a mesma da minha esposa, a coisa vai ficar bem feia. Vai chegar uma hora em que eu vou dizer, eu vou para a igreja. E ela diz, eu quero saber disso. Vai chegar uma hora que eu vou dizer, eu quero iniciar os nossos filhos no ensino da palavra de Deus. E ela vai dizer, aqui mesmo não. Vai chegar uma hora que ele vai dizer, que coisa boa, está chegando o momento do batismo do nosso filho. E ela vai dizer, para que isso? Vai chegar um momento em que esse filho vai casar e você vai querer que ele case aqui na casa do Senhor, onde você cresceu e onde você trilhou o caminho de Cristo. E aquela pessoa vai dizer, não precisa disso, se junte e está tudo certo. Infelizmente, o pensamento acerca de família na nossa geração é totalmente deturpado e não tem nada a ver com o que Deus projetou para a vida do cristão. Ele se relacionou com Abraão, mas ele também se relacionou com Sara, porque uma casa com harmonia é uma casa onde os dois que estão lá em cima, no topo da árvore, os dois têm o mesmo coração, o mesmo espírito, o mesmo entendimento do mesmo Deus. Deus se relacionou com Abraão e se relacionou com Sara. E Ele se relaciona com a gente. O nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de submissão. Ou seja, Deus fala e eu ouço. Deus fala e eu respondo. Deus fala e eu atendo. Nós precisamos cultivar a presença do Senhor na nossa vida e na vida da nossa família. Nós temos tempo para tudo. Até a semana passada aqui, tinha um grande relógio, com o nome Eclesiastes 3, mostrando, apontando para o texto, que nos ensina que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Nós temos tempo para estudar, nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para comprar, nós temos tempo para visitar as pessoas, nós temos tempo para assistir televisão, nós temos tempo para escutar um rádio, nós temos tempo para pesquisar na internet, nós temos tempo para sair daqui para outra cidade, nós temos tempo para não fazer nada. Qual o tempo que nós temos dedicado a melhorar esse relacionamento com Deus? A estar mais estreitamente com Deus? Tem amigos que a gente gosta demais. E se a gente pudesse, passava uma tarde inteira conversando com esse amigo. Quando ele vai na nossa casa, a gente quase não deixa que ele vá embora. De tanta coisa que a gente tem para conversar. Será que a gente é assim com Deus também? Será que a nossa família é amiga de Deus a ponto de não deixar que Ele saia da nossa casa antes que Ele fale conosco? Como a gente faz com um amigo que nos visita de vez em quando. A gente não precisa dizer, Senhor, não vai embora não, eu quero o Senhor na nossa casa. Não, Ele já está na sua casa. A partir do momento que você dedica toda a sua família a Ele, Ele já está na sua casa. Agora, você tem percebido Ele dentro da sua casa? Você tem percebido a presença do Senhor nas palavras que você fala com a sua esposa, com seus filhos, com os seus vizinhos, com as pessoas que lhe visitam? Você tem percebido a presença do Senhor na sua vida? Nós precisamos cultivar a sua presença na nossa vida. O Deus de Abraão é o Deus que não se esquece das suas promessas. E aí vai uma observação das suas. Se eu lhe prometo algo, pode ser que eu nunca cumpra. Eu espero cumprir. Mas pode ser que eu nunca consiga cumprir. Mas o Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacó, o nosso Deus não se esquece das suas promessas. E aí, cuidado, para o seu coração não se decepcionar com promessas que não foram feitas por Deus. Porque a palavra de Deus é muito clara. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Ou seja, ele não nasceu do homem para que ele vá se arrepender de alguma coisa. A Bíblia nos garante que Deus jamais quebra a sua promessa. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz assim: você vai na igreja? Vou. Pode deixar que eu vou. Ela não vai. Você encontra com ela dias depois: se preocupe não, domingo que vem eu vou. Ela não vai. Acontece um grande evento na igreja, exemplo, aniversário da igreja, você convida a pessoa para vir. Ela diz: dessa vez eu vou, porque eu já falei com você 2 vezes, não é possível. Então agora eu vou prometer e vou cumprir. Ela não vem de novo. Aí você diz: espera aí. Todas as vezes ela está quebrando a sua promessa. E você enxerga que aquela pessoa não tem palavra. Deus tem palavra. Não precisaria nem prometer que Ele faria tudo o que era necessário para os seus filhos estarem bem. Mas Ele promete e Ele cumpre. O que Ele fala, Ele faz. No tempo de Jacó, devido à fome, toda a sua família foi para o Egito e lá permaneceu por muito tempo. Foi quando Deus apareceu a Moisés e relembrou a ele que a promessa não era somente para a geração até Jacó, mas por toda a vida da história de Israel. E assim aconteceu. Foi com mão forte que Deus tirou o povo de Israel do Egito e levou novamente para a mesma terra que os pés de Abraão, Isaque e de Jacó tinham pisado. Ao ler a sua Bíblia, ou no momento de oração, certamente Deus já fez alguma promessa para você. Você percebeu isso a partir da palavra. Ou para você ou para a sua família. Se você realmente ouviu a voz de Deus, creia que essa promessa um dia vai se cumprir. Agora, peça a Deus discernimento, entendimento para saber se foi Ele mesmo que falou ou não. Porque quando Deus prometeu a Abraão, muitos anos se passaram até pisarem na terra prometida. Muitos anos. Mas se cumpriu. Às vezes a gente olha para alguma coisa e pede ao Senhor, e entende que o Senhor nos prometeu. Eu pedi, o Senhor disse que vai me dar. Ok. Passa 1 ano, passa 2 anos, passam 3 anos e você começa a duvidar da promessa de Deus. Passam 5 anos, passam 10 anos e você diz: eu acho que eu vou morrer e não vou ver isso se cumprir. Aí eu digo: se foi Deus que prometeu, Ele irá cumprir, mas no tempo dele. Não é no meu, não é no seu, é no tempo do Senhor. Quando Deus prometeu a Abraão e Sara um filho, muitos anos se passaram. E a idade não foi empecilho para que a promessa se cumprisse. Pelo contrário, na realidade foi o que transformou o cumprimento da promessa em algo ainda mais extraordinário. Se Deus promete, por exemplo, a mim e a Angélica um filho hoje, e ano que vem ela surge grávida, isso para muita gente não vai parecer que foi promessa de Deus. Por quê? Porque nós temos pouco mais de 30 anos. Ainda estamos numa idade muito provável de ter filhos. Mas imagine que nós recebamos uma promessa e ela venha a ter filhos com 75 anos. Isso foi uma grande promessa de Deus. O cumprimento dessa promessa mostra e muito o poder de Deus. Que ninguém duvide daquilo que Deus fala, porque se Ele falou, pode se passar muitos anos, você pode estar no fim de vida, mas Ele vai fazer. Quando Deus disse para Moisés essa expressão, foi para lembrar que iria cumprir a sua
promessa. Não deixe de crer nas promessas que Deus tem para a sua família. Elas vão se cumprir. O Deus de Abraão é o Deus que deseja estar presente nas várias gerações da nossa família. Quando a gente olha para tudo que caminhou, tenho certeza que você estará muito feliz no dia em que você olhar aqui dentro, seu filho, sua filha, seus netos, pessoas que você convive, que você ensinou a palavra e que abraçaram a fé. Não é interessante que a expressão que aparece no texto não é somente o Deus de Abraão, mas é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? São os três. São 3 gerações. E na vida de Moisés, na caminhada até a terra prometida, a gente vai percebendo que não foi só Abraão, Isaac e Jacó. Perdurou toda a vida. Foi uma promessa perene. Sempre os nomes dos 3 patriarcas estão presentes na citação. O que isso significa? Significa que os 3, pai, filho e neto, todos experimentaram um relacionamento profundo com Deus. Ele não foi o Deus de uma geração, foi Deus da família toda. As 3 gerações foram impactadas pelo relacionamento profundo com Deus. E lendo a história dos 3, dá para perceber Deus agindo e dirigindo os passos de cada um. Nós vemos Deus abençoando as suas vidas e as suas famílias. Deus não se limita à nossa geração, mas vem outras gerações por aí. Quando nós olhamos para crianças, nós percebemos, é a igreja do amanhã. Não, é a igreja de hoje, porque se eu não tratar hoje da palavra de Deus e inculcar nelas, amanhã elas não vão querer saber de Deus. É com esse pensamento da igreja do amanhã que hoje a gente está pensando que amanhã talvez a gente ainda consiga resgatar filhos dessa igreja que hoje não estão aqui. Eu nunca vi uma quantidade tão grande de jovens da minha faixa etária, filhos de pessoas que viveram o evangelho, que ensinaram no caminho, mas se desviaram. Quantas pessoas que disseram, não, eu fui para outro estado, fui estudar e lá não tinha a mesma igreja. O que é que isso tem a ver? Pode não ter a mesma igreja, mas tem que existir no seu coração o mesmo amor por Deus, onde você estiver. Não existe essa história de dizer, é porque hoje eu não estou mais morando com meus pais é que pregavam para mim. Se seus pais pregavam para você, como a mãe e como a avó de Timóteo pregavam a ele, você deveria ter ficado firme até o fim. Se a palavra está no seu coração, não tem justificativo de hoje você estar longe. Porque o mesmo Deus da geração anterior é o Deus dessa e é o Deus da próxima. Isso vai ser possível ter Deus nas nossas próximas gerações, em primeiro lugar, quando os nossos filhos perceberem que nós temos intimidade com Deus. Sabe como é que você começa a trazer filhos para dentro da igreja? Quando você valoriza a igreja. Sabe quando é que você vai ter filhos lendo a palavra de Deus, meditando nessa palavra e orando ao Senhor sem cessar? Quando você dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor sem cessar. Quando você meditar nessa palavra. Sabe quando é que a gente vai perceber jovens se dobrando diante do Senhor e entregando suas vidas para que Ele faça o que bem entender? Quando nós entregarmos de fato e definitivamente as nossas vidas nas mãos do Senhor. Imagine o impacto da experiência de Isaac no Monte Moriá. Imagine aquela situação. Você olha para um momento de sacrifício, em que tudo levava a crer que ele seria sacrificado, que ele seria imolado. A lenha estava pronta, o cutelo já estava na mão. Mas ele diz, Pai, onde está o cordeiro?
Pai, eu estou vendo tudo preparado para um sacrifício, para o holocausto, mas onde é que está o cordeiro? Talvez faltasse coragem ao coração do pai de dizer: meu filho, o cordeiro hoje é você. Mas Isaac ouviu a voz de Deus dizendo: o cordeiro será provido, o cordeiro será trazido. Você não será sacrificado pela obediência do seu pai. O que eu estou fazendo não é uma experiência para que você fique traumatizado e deixe de crer no meu nome. O que eu estou fazendo é uma experiência para que você creia ainda mais que eu sou o Deus que liberta você do pecado, liberta você da escravidão, liberta você dos males desse mundo. Ele ouviu a voz de Deus se dirigindo ao seu pai. E o seu pai diz: Deus proverá para si o cordeiro. Ele ouviu as histórias contadas pela sua mãe de como Deus agiu com eles desde a saída de Ur dos Caldeus. Isaac contou para Jacó como se deu seu casamento com Rebeca. E as nossas gerações precisam entender como nós nos unimos. Veja a grande diferença, até no vocabulário. Nós nos unimos pelo Senhor. Isaac conta para Jacó como se deu o seu casamento, conta para Jacó como aconteceu o seu nascimento, conta para Jacó a sua experiência com seu pai no Monte Moriá. Nós temos a responsabilidade de passar para as gerações seguintes o culto, a fé, a obediência que nós temos para com Deus hoje em nossa família. A nossa sociedade diz assim: deixa o menino crescer, depois ele decide. Deixa o menino fazer 18 anos, aí ele decide o que quer da vida, se quer servir a Deus, se quer ser crente, se quer ser qualquer outra coisa. Se ele não quiser nada também, não tem problema. Deixa ele ser livre. Isso não é ser livre, isso é ser escravo da própria vontade do pecado. A nossa responsabilidade é dizer: meu filho, você tem que servir a Deus, porque não tem outra coisa que você possa fazer na sua vida. Você quer que sua vida seja produtiva, sirva a Deus. Você quer que a sua vida vá bem, sirva a Deus. Você quer que as coisas deem certo para você e para a sua família que você vai formar mais na frente, sirva a Deus. Porque se você der as costas para Deus, Deus dará as costas para você. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, o que poderá nos ajudar? Nós temos a responsabilidade de passar para as gerações seguintes a fé que está no nosso coração, a obediência que nós devemos ao Senhor. A nossa oração é que a nossa caminhada com Deus, a nossa intimidade com Deus seja algo tão notório que as pessoas possam dizer: o Deus de fulano de tal, o Deus da família de fulano de tal. Imagine que pessoas cheguem até aqui e digam assim: o Deus de Antônio. Eu quero conhecer o Deus de Antônio. Eu quero conhecer o Deus do irmão João. Eu quero conhecer um pouco mais desse Deus que aquele grupo fala tanto. Que aquele grupo sai pregando sobre esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero saber o que acontece na vida de quem conhece esse Deus. Eu quero saber o que acontece na vida de quem espera por esse Deus. Que essa intimidade e amizade com Deus seja repassada aos nossos descendentes. A nossa família não acaba aqui. Eu espero que a minha família dure e muito tempo. Ela não vai parar comigo. Eu espero que a sua família também não pare com você, que ela dure muito, que ela seja multiplicada. Filhos, netos, bisnetos, quanto Deus mandar. Mas que essa amizade com Deus, que essa família continue sendo amiga de Deus sempre. Não adianta eu ter sido amigo de Deus se meu filho for inimigo da cruz de Cristo. Não adianta eu ter sido amigo de Deus se o meu filho
não pegar numa Bíblia, porque não quer saber de Deus. Que jamais nós esqueçamos das promessas de Deus para nós e para nossa família. Que nós creiamos que um dia essas promessas se realizarão. Que todos os membros da nossa família experimentem esse relacionamento íntimo e profundo com Deus. O melhor amigo que você pode ter é Deus. Nós devemos ter amigos na nossa vida. Mas o melhor, mais seguro e mais presente chama-se Deus. Que nossas famílias sejam amigas íntimas do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. E que Ele seja o nosso Deus, Deus da nossa família e o Deus das gerações futuras, que nós teremos pela sua graça e misericórdia. Deus nos abençoe tremendamente nessa noite e durante a nossa vida, transmitindo a nós o seu favor através da sua bênção, através da sua palavra.